Sejam bem-vindos. Então, e quando os números apresentados pelas empresas não correspondem à sua real situação financeira ou patrimonial? E quando os investidores são levados ao engano? É dessa zona cinzenta, ou mesmo negra, por vezes, que falamos neste episódio do Investidor Inteligente, podcast da Casa de Investimentos. O Paulo Leite e o Tiago Barros estão aqui prontos para nos conduzir então pelo mundo das manobras contabilísticas, que são dos pesadelos de investidores, mas também de analistas financeiros, como é o caso deles. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Investidor Inteligente. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Paulo, Tiago, bem-vindos. Vamos então olhar para as manobras contabilísticas de que vamos falar. Paulo. Olá, Paulo. De facto, hoje vamos falar um bocadinho daquilo que são, às vezes, as adulterações dos números da contabilidade. Os ingleses têm um termo que é Financial Shenanigans. A palavra shenanigan remete para uma manobra desonesta, de alguma complexidade, e de facto isso é o que muitas vezes as empresas fazem, com mais ou menos legalidade, tentar mexer nas contas ou trabalhar as contas de forma a elas serem melhores do que aquilo que elas são. Estas questões contabilísticas não são muito atraentes. Não são muito sexy, como se costuma dizer, não é? Mas são muito importantes, não é? E convém descodificá-las o mais possível. São muito importantes, mas de facto são questões que... Eu diria que em Portugal só se fala de questões contabilísticas quando se fala de clubes de futebol. Certo. Ou então quando as coisas correm muito mal nas empresas. Ou não é? então quando Claro. temos problemas graves, mas eu acho que pessoas, de facto, a maior parte das vezes que se preocupam com capitais próprios ou indevidamente é quando falamos de clubes de futebol. Mas de facto são práticas que têm um impacto muitas vezes devastador, e nós tivemos os casos, os escândalos que afetaram não só os mercados e a confiança, como ajudaram a provocar crise. Estou a pensar de uma Lehman Brothers que teve um contributo importante para aquilo que foi a crise do financeira de 2008, os problemas que tivemos aqui em Portugal, por exemplo, com o BES. E de facto estas manobras são algo que tem impacto nos investidores, nos trabalhadores, na economia, e é importante tentar perceber de facto que tipo de práticas é que são, como é que as empresas as executam e depois Claro. o que é que pode ser feito para tentar preveni-las ou pelo menos antecipá-las. Claro. E de que é que estamos a falar? Basicamente de casos em que aquilo que está nos livros, a contabilidade, os relatórios, no fundo os números que são apresentados pelas empresas, não espelham verdadeiramente qual é a realidade, é isso? Exatamente. De facto a contabilidade muitas vezes não espelha aquilo que é a realidade económica. Por isso é que temos situações de empresas que vão à falência quando têm aparentemente contas saudáveis. Capitais próprios positivos e por aí fora. Exatamente. Parece que são empresas rentáveis, parece que têm níveis de balanço aceitáveis e de repente, de um momento para o outro, acabam por entrar em colapso. E daqui, de facto, há uma primeira distinção importante que é a contabilidade não é a realidade económica. A contabilidade utiliza determinados pressupostos que procuram refletir aquilo que são, de facto, os números financeiros de uma empresa, mas para já tem que assumir uma série de pressupostos, não é? De pressupostos que muitas vezes podem não ser realistas. A política de amortizações, exatamente. Não sei se ias pegar nisso. Exatamente. A política de amortizações é exatamente um exemplo. Uma empresa tem que amortizar um determinado ativo, como um veículo automóvel, uma máquina, ao longo do número de anos daquilo que é a sua vida útil. Só por muita coincidência é que esse valor vai correspondendo ao longo do tempo àquilo que é o valor de mercado. Eu posso estar a amortizar uma máquina durante 20 anos, que se calhar ao fim de 5 ou 6 anos já está totalmente desatualizada e já não vale quase nada. Tal como posso ter ativos que até valem mais do que aquilo que vão ser. Há ativos que são amortizados até ao fim e no fim da sua vida útil ainda continuam a ter valor. E depois a contabilidade tem um princípio, que é o princípio da precaução, que é, normalmente a contabilidade pretende reconhecer imediatamente as perdas ou possíveis perdas e é muito mais conservadora a reconhecer ganhos ou ganhos potenciais. O que faz com que a maior parte das vezes a contabilidade subestima aquilo que é o valor económico de uma empresa, mas obviamente há situações em que as empresas muitas vezes exploram contrárias, em que a contabilidade esconde determinadas fraquezas, determinadas vulnerabilidades e, de facto, estas práticas podem ir desde mentiras suaves, desde arranjar uma forma simpática de apresentar os números, como é o caso dos resultados ajustados,
até práticas que são fraude e que são adulteração de contas. Essas são as mais graves e que normalmente levam, de facto, aos grandes escândalos. Claro, e aí põe em causa muitas vezes a sobrevivência da própria empresa. Tiago, e olhando assim de relance para aquilo que são as práticas mais comuns das empresas que utilizam este tipo, se quisermos, de práticas, como é que elas modificam os resultados? Sim, as empresas têm muitas formas de manipular os seus resultados, desde antecipação de receitas, de adiamento de despesas, capitalização de custos, manipulação das provisões, têm financiamentos fora do balanço e alterações de perímetros de consolidação. Podemos, se calhar, olhar para casos concretos? Sim, acho que é mais... A realidade é sempre exatamente, rica, é muito mais interessante olhar para casos concretos. Um deles é o caso da Enron, que foi um escândalo muito conhecido. E para quem não conhece, a Enron foi fundada em 85 e era uma empresa dominante na área de energia nos Estados Unidos. Estavam muito focados na transação de gás natural, de eletricidade e outras matérias-primas ligadas à energia. E entre 95 e 2000, a Enron aumentou as receitas cerca de 11 vezes. Ou seja, passaram em apenas 5 anos de 9 mil milhões de dólares de receita para 100 mil milhões de dólares. É um crescimento absolutamente extraordinário. E apesar deste crescimento extraordinário de receita, os lucros cresceram apenas 2 vezes. Ou seja, isto é algo que é pouco comum e que poderia ter levantado aqui algumas suspeitas de manobras contabilísticas. No entanto, receberam o prémio da empresa mais inovadora dos Estados Unidos durante estes 6 anos e por baixo desta história de sucesso estavam escondidas uma série de manobras contabilísticas e transações fora do balanço que permitiam esconder a elevada dívida da empresa-mãe e que tinham o único propósito de passar aos investidores a imagem de uma empresa lucrativa. Claro. Além disto, há relatos de antigos funcionários que revelam uma cultura de medo e de intimidação que era muito instigada pelo CEO da altura da Enron, que era o Jeffrey Skilling, que, por exemplo, tinha um processo de avaliação dos funcionários que consistia em avaliá-los com notas de 1 a 5 e os 15% piores em cada ano eram imediatamente despedidos. Portanto, isto era uma cultura tóxica de avaliação tóxica, claramente. Exatamente. Claro. No seu pico, as ações da Enron, por volta de outubro de 2000, atingiram o preço de $90 por ação, mas assim que começaram a ser públicos os primeiros problemas contabilísticos, os investidores naturalmente começaram a fugir e o preço das ações da Enron caíram a pique. Em dezembro de 2001, declararam a falência e o preço da ação no final desse ano atingiu os 60 cêntimos. Ou seja, essencialmente os acionistas perderam claro, praticamente tudo. E os obrigacionistas estima-se que tenham conseguido recuperar pouco mais de metade do valor que tinham investido da dívida emprestada, claro. Exatamente. E, enfim, nesta altura muitos dos executivos enriqueceram porque venderam as ações antes destes escândalos serem públicos. De alguma forma de utilização também de inside trading, talvez. Exatamente. O CEO foi efetivamente condenado a 24 anos de prisão. E o presidente do Conselho de Administração faleceu 2 meses antes do julgamento, mas este julgamento poderia tê-lo levado para a prisão por 45 anos. Se calhar, elaborando aqui um bocadinho nas técnicas que foram usadas pela Enron. Eles utilizavam uma contabilidade que era o Market-to-Market Accounting, que era essencialmente para reconhecerem lucros futuros que eram projetados na altura da assinatura de um determinado contrato. Ou seja, isto permitia-lhes reportar receitas e lucros de imediato, sem ter que esperar pelos cash flows reportados no momento presente. Ou seja, um contrato que teria uma duração de 10 anos, eles reconheciam-no como receita e lucro no momento da assinatura desse contrato. Isto até pode eventualmente fazer sentido em algum tipo de contratos, mas ao longo do tempo este método foi-se tornando cada vez mais agressivo. Ou seja, para além de aplicarem isto aos contratos de gás natural, começaram a aplicá-lo a todas as linhas de negócio, como por exemplo private equity, em que são muito mais especulativas, é muito mais difícil aferir o valor e eles tornando cada vez mais agressivos. Depois, eles tinham uma outra prática que era a utilização de entidades não consolidadas. Eles usavam estes veículos para retirar a dívida do seu balanço e para mostrar que a empresa-mãe tinha muito menos dívida do que aquilo que na realidade tinha. Tinham empresas à margem do grupo que não entravam no perímetro de consolidação. Exatamente. E que obviamente o que se passava, os movimentos financeiros com essas empresas não eram refletidos no balanço consolidado. Portanto, a Enron tinha uma alavancagem muito superior àquilo que
aparentava. Sem dúvida. Portanto, e tinha uma outra curiosidade, que era, alguns destes veículos eram financiados com as próprias ações da Enron. Ou seja, se as ações da Enron valorizassem, as subsidiárias valorizavam também, e isso poderia ou não ser consolidado na própria Enron para valorizar a empresa valorizava mãe. mais ainda, portanto era aí uma pescadinha de rabo na boca quase interminável. Claro. Exatamente. Até o momento em que quebrasse a cadeia, claro. Sim, até a música parar. Exato. Depois há uma outra técnica, que era o implemento de receitas, que era, eles a determinado ponto passaram a ser intermediários em transações de energia. Ou seja, a juntarem um vendedor e um comprador. Portanto, o modelo de negócio disto era simples, era um negócio de comissão. Claro, e a receita deles é a comissão. Não é o montante do negócio. Exatamente, só que eles registavam o montante total da transação como receita. Claro. Pronto. Isto, logicamente, não é correto, e hoje em dia há regras para reportar este tipo de modelos de negócio. Depois tinham vendas de ativos e transações não recorrentes. O que é que eles faziam aqui? Eles, para atingirem as metas de lucros trimestrais, frequentemente vendiam participações em ativos e registavam estas vendas como lucros recorrentes. Ou seja, um exemplo era reduziram a participação numa central elétrica, e em vez de registarem isto como um desinvestimento, eles reportavam isto como se fosse um rendimento regular, quando na verdade eles venderam uma parte do negócio e já não teriam mais receitas disso no futuro. Isto é uma prática enganosa para os investidores, e eram levados a acreditar que se tratavam de lucros sustentáveis e não eram... Que era uma operação recorrente, de alguma maneira. Exatamente. Claro. E por último, faziam uma técnica que era a manipulação de reservas. Ou seja, eles manipulavam os lucros através da criação ou dissolução de reservas, conforme fosse necessário para suavizar os resultados financeiros. Por exemplo, eles reservavam lucros como reservas contra potenciais responsabilidades para criar uma reserva à qual poderiam recorrer para cumprir as metas de lucro quando assim fosse necessário. E isto, mais uma vez, era uma forma de eles mostrarem uma imagem falsa de rentabilidade constante da empresa. De facto, a Enron era quase uma enciclopédia de más práticas contabilísticas. E depois já agora foi denunciada por um grupo, até curiosamente, sobretudo de mulheres, de executivas, gestoras internas, e acabou mal, como é evidente. Exatamente. Claro. Mas houve outro escândalo também... Na mesma altura, mais ou menos. Que é quase exatamente contemporâneo, que é o da WorldCom, que era uma grande empresa de telecomunicações. O setor de telecomunicações nos Estados Unidos tinha sido, digamos, aberto à concorrência em 1982, com o desmantelamento da AT&T em várias empresas para criar um mercado muito mais concorrencial. E nessa altura, de facto, entrou a WorldCom a competir no negócio de longa distância, as telecomunicações de longa distância que tinham um custo elevadíssimo, e portanto criou-se aqui um mercado concorrencial. E a WorldCom foi crescendo ao longo de aquisições, fez mais de 30 aquisições e tornou-se um dos grandes operadores, de facto, neste mercado de longa distância. Em 1990 ela faturava cerca de 150 milhões de dólares, em 99 já ultrapassava os 35 mil milhões de dólares. Portanto, isto é exponencial, nem vale a pena multiplicar mais de 200 vezes a faturação em uma década. Foi uma empresa que teve uma valorização em bolsa tremenda no final dos anos 90, durante a bolha tecnológica. Chegou a ter uma capitalização bolsista de 180 mil milhões de dólares, portanto era a maior empresa de telecomunicações dos Estados Unidos. E quando falhou uma aquisição, a aquisição da Sprint, que foi vetada pelos reguladores na altura, que entenderam que podia haver aqui um problema de concorrência, a empresa enfrentou um problema porque normalmente as aquisições são uma forma de ajudar a maquilhar os números e a compor, de facto, a parte financeira, escondendo durante muito tempo problemas. De facto, quando se integra outra empresa, ela traz receitas, traz negócio, conseguem-se desviar custos, alegando que são custos associados à integração. E ao goodwill, e por aí fora, claro. Exatamente. E de facto é o interromper daqui de um ciclo de aquisições que leva a este problema. Mas a empresa, de facto, o que tinha era uma prática também diferente, que era uma prática abusiva de redução de despesas. Basicamente o que faziam era... Eles assumiam custos de interconexão das linhas telefónicas, portanto eram custos que tinham com as linhas telefónicas para ligar a outros operadores. É um custo operacional, de facto é um custo relacionado com aquilo que é a sua atividade corrente,
mas eles não registavam como custo, registavam como uma despesa de capital, portanto, um investimento que ia ser amortizado ao longo de vários anos, e isso permitiu-lhes eliminar custos que só iriam ser reconhecidos mais tarde e impular, obviamente, os resultados durante algum tempo. E é, de facto, um escândalo que acaba por utilizar aqui, está mais relacionado com aquilo que são aquisições, políticas de aquisições agressivas, e aqui um caso de esconder custos, exatamente ao contrário do Enron, que foi mais especializado em impular receitas. Exato, há várias formas de chegar lá à última linha do P&L, não é? E depois temos o caso também, Tiago, da General Electric, Exato. um grande colosso também, mas Sim. com seus problemas. E não podemos falar da General Electric sem falar em Jack Welch, que foi o gestor mítico, não é? Durante muito tempo. CEO, foi durante 20 anos. E durante este período a ação multiplicou por 50 vezes. Com este desempenho extraordinário, o Jack Welch foi considerado o gestor do século pela Fortune. E a GE era conhecida por bater sistematicamente os resultados trimestrais e apresentar taxas de crescimento constantes, ou seja, eram resultados muito previsíveis. Já se sabia que naquele trimestre aquilo parecia um relógio sempre com as mesmas taxas de crescimento. E no início isto até poderia ser algo que era natural, que era fruto do crescimento do negócio, mas à medida que o negócio foi ganhando dimensão, eventualmente isto foi se tornando mais difícil de cumprir os objetivos que eles tinham, que eram muito ambiciosos, e foi criando lentamente o incentivo para estimular a utilização de manobras contabilísticas. Para além de algumas das técnicas utilizadas que vimos na Enron, eles tinham algumas particularidades, nomeadamente eles suavizavam os lucros através de a utilização de encargos de reestruturação. Ou seja, quando a GE tinha ganhos elevados da venda de ativos, eles registavam ao mesmo tempo custos de reestruturação para baixar os lucros, claro, e para apresentar os tais crescimentos em linha com a expectativa do mercado, para não haver grande oscilação, para haver uma regularidade grande, claro. Exatamente. Faziam uma outra manipulação, que era a manipulação no fundo de pensões dos colaboradores, que é, vamos dizer, eu vou investir os fundos de pensões dos colaboradores em ativos que eu espero ter um retorno superior. Portanto, eu tenho que reservar menos dinheiro para esses ativos e, portanto, isso acabam por ser lucros diretos e responsabilidades, não é? E são lucros diretos que entram para as contas daquele período. Exatamente. Uma outra técnica que é um bocadinho, se calhar, mais interessante, que é a venda de ativos a partes relacionadas, ou seja, o trimestre estava a acabar, a GE precisava de aumentar os lucros trimestrais e não conseguiam encontrar rapidamente um comprador para um determinado ativo. Então o que é que eles faziam? Arranjavam uma parte relacionada, por exemplo, um banco, que lhes comprava, entre aspas, o ativo e com a promessa de que, passados uns dias, voltavam a recomprar esse mesmo ativo. Era só preciso passar a data de fecho de contas. Exatamente. Reportavam os lucros e depois iriam perder dinheiro ao recomprar o ativo de volta. Enfim, estas práticas de contabilidade agressiva, embora muitas vezes dentro dos limites das regras contabilísticas da época, permitiam à AGI fazer uma apresentação de uma imagem de crescimento consistente dos lucros e uma estabilidade financeira, mesmo quando os negócios subjacentes não enfrentavam desafios tremendos. Esta falta de transparência acabou inevitavelmente por corroer a confiança dos investidores e, em última análise, contribuiu para a queda da GE, que a cotação perdeu cerca de 90% do valor quando a crise financeira de 2008 expôs a fragilidade desta engenharia financeira. Claro, depois aqui chegamos àquela velha frase, não é? Quando a maré baixa, não é? É que se vê quem é que anda a nadar sem calções. Exatamente. Aqui a maré baixou. E baixou também para o Lehman Brothers, Paulo. Isto mais tarde, uns aninhos mais tarde. Exatamente. A Lehman, de facto, é o grande nome da crise financeira de 2008, que faliu em setembro de 2008 e era um banco de investimento centenário, que tinha expandido agressivamente nos anos anteriores a área de crédito hipotecário, digamos, tinha participado naquilo que era a grande festa do subprime, que são os empréstimos imobiliários para compra de imobiliário a compradores que não têm um rating de crédito muito aceitável e, portanto... Os ninja, muitas vezes, apelidados, não é? Exatamente. No income, no job, não é? No assets, exatamente. Não é? E foi uma prática que se foi alargando durante vários anos. A Lehman Brothers, de facto, foi apanhada com uma carteira de produtos relacionados
relacionados com o subprime fora de comum, exatamente porque estava a alimentar este processo e ficou com esses produtos na mão. Mas além disso estava a esconder aquilo que era a sua alavancagem, estava a maquilhar as contas com o recurso, por exemplo, a repos, que são os chamados acordos de recompra. Enfim, um repo é uma prática bastante corrente numa instituição financeira, que vender um ativo para, passado pouco tempo, voltar a recomprá-lo com um acordo de recompra, um repurchase agreement. Só que, de facto, a Lehman aproveitou-se de uma lacuna na regulação financeira e contabilística para utilizar repos para tirar indevidamente do balanço. Chegaram a fazer num trimestre 50 mil milhões de dólares, em que, de facto, baixava aquilo que era o endividamento do banco e baixava aquilo que era a alavancagem. E, de facto, os bancos são muito vulneráveis nisto por causa da alavancagem que está envolvida. Como os capitais próprios são relativamente reduzidos em relação à base do ativo, tudo que sejam más práticas com uma parte que não é preciso ser muito grande dos ativos podem acabar por levar a varrer totalmente aquilo que são... Porque os efeitos da alavancagem, já agora, que é uma imagem da física, não é? Aplicam-se para o bem e para o mal. Exatamente, exatamente. Quando se alavanca para o bem, quando as coisas correm mal, a alavancagem também acelera a queda de alguma maneira. Exatamente, a alavancagem projeta numa dimensão muito superior tudo a força se quisermos. Exatamente, claro. A força inicial. Portanto, se temos um efeito positivo, esse efeito positivo vai se multiplicar. Se tivermos um impacto negativo, ele vai igualmente multiplicar-se da mesma forma. E portanto, num banco é muito mais fácil, apesar de hoje em dia os bancos já serem obrigados a operar com capitais muito mais elevados do que acontecia na altura. A regulação também apertou nesse sentido, e depois nós vimos isso também em Portugal com o Banco Espírito Santo, que também tem aqui uma panóplia de práticas, uma estrutura financeira muito complexa, com várias empresas por cima do banco que acabavam por... Não financeiras e não reguladas pelos reguladores financeiros. Exatamente, claro. Que permitiam depois financiar algumas operações e financiar parte daquilo que foram os negócios mais ruinosos. Práticas contabilísticas também fraudulentas, uso de offshores para ocultar passivos. Portanto, há aqui várias práticas que são, de facto, nestes casos todos que falamos, que são mais do que abuso. São casos de polícia. Casos de polícia justiça, e que levaram, obviamente, a condenações. Sim, todos estes casos levaram, de facto, a condenações. Diria eu que nos Estados Unidos de mão mais pesada do que aquilo e mais rápida do que acontece muito mais em Portugal. rápida, principalmente. Sem dúvida. E, portanto, até aqui nós estamos a falar dessas práticas, não é? Que são fraudes, que são crimes, basicamente, e que têm implicações criminais, mas depois pode haver outras formas que são suaves, que podem estar ali até dentro daquilo que são práticas legalmente aceitáveis, mas que são uma forma de adoçar a realidade, não? Exatamente. Aqui há o caso daquilo que são os números ajustados, que hoje em dia estão muito em prática. Aqui não estamos a falar de fraude contabilística porque nem sequer é mexer naquilo que são os números contabilísticos oficiais, é só apresentar... É só a forma como se apresentam, não é? Exatamente. Com prints, talvez, e períodos diferenciados, não sei. Não, aqui normalmente é ajustar determinado tipo de receitas ou despesas que as empresas entendem que não refletem aquilo que é a sua atividade. Hoje em dia quase todas as empresas apresentam, a par daquilo que são os números contabilísticos, que seguem as regras contabilísticas internacionais, apresentam números que chamam ajustados. Aliás, as regras contabilísticas são chamados GAPs, os princípios contabilísticos gerais, e as empresas apresentam tipicamente os non-GAPs, que são números que não respeitam essas práticas, mas que elas acham que refletem melhor a sua realidade. E de facto, é óbvio que esta prática pode fazer sentido, há muitos ajustamentos que são perfeitamente legítimos, que não... se eu tenho um ganho ou uma perda extraordinário que de facto só se refere àquele período, faz todo sentido eu dizer assim, não, pronto, tive aqui este valor, sem este valor os meus resultados teriam sido outros. Claro, mas... e depois no comparativo a mesma coisa, no ano seguinte fazer o ajustado, exatamente. retirando também da comparação esse fenómeno extraordinário. Exatamente. Claro. O problema é que as empresas querem apresentar números melhores, querem suavizar a volatilidade dos números, querem cumprir as expectativas. Isto acaba por levar muitas vezes também a abusos neste tipo de reporte. E por isso, muitas vezes acabam por ter uma
uma forma de ajustar os números que lhes é muito favorável e que esconde a realidade. Por exemplo, há custos extraordinários que são extraordinariamente recorrentes. São tão frequentes que até parecem ordinários, não é? Sim, a única coisa que eles têm de extraordinários é que os valores vão variando, de facto. Eles não são extraordinários, são muito incertos. São incertos, Claro. mas todos os anos, e isso por acaso é comum ver em muitas empresas, que todos os anos vão ajustar ali custos, e depois as empresas têm uma relutância enorme em considerar ganhos extraordinários. É sempre com muito sacrifício que admitem que um ganho foi extraordinário, mas custos têm toda a facilidade em dizer que não, este não se vai repetir, depois, e de facto este não se repetiu, no ano seguinte repetiu-se outro, Claro. ou apareceu outro. Mas depois há as práticas, os custos relacionados com fusões e aquisições, que também são muito alvo de abuso. Para mim tem grande elasticidade, não é? Porque facilmente eu posso dizer que os custos que eu tive aqui um custo extraordinário relacionado com uma aquisição, mas se calhar estou a tirar para ali custos normais da minha atividade, que o propósito de uma aquisição ajudou-me a varrer aqui alguns custos que eu tinha já da minha atividade e que teria que assumir de qualquer forma. Ou empolar ativos, não é? Quando chegamos à fase dos intangíveis, Exatamente. quanto é que vale uma marca, não é? Exatamente. E depois, por exemplo, a compensação por ações, a remuneração aos trabalhadores por via de ações. Há muitas empresas que não consideram que isto seja um custo, somam-no de volta nos seus números ajustados, e a verdade é que a remuneração em ações é um custo difícil de estimar, porque a empresa não está a pagar nada hoje, está a assumir uma responsabilidade para o futuro de entregar aquelas ações aos trabalhadores. Certo. Mas é um custo para todos os efeitos, e é um custo que tem que ser refletido, e eliminá-lo de todo, de facto estou Claro. a empolar os números. E é capital que não entra de alguma maneira, e que entraria se fosse vendido de outra maneira, não é? Tiago, Sim. e há casos extremos aqui dentro desta área, não é? Acho que o caso da WeWork é um bom exemplo para mostrar que é preciso muita cautela olhar para estes números ajustados. E a WeWork fez a oferta pública em outubro de 2020, portanto é uma empresa relativamente recente. O caso da WeWork é um exemplo claro de manipulação financeira através destes números ajustados, e eles usavam ajustes agressivos nas suas demonstrações financeiras para parecer que tinham um negócio muito mais rentável do que aquilo que na realidade era. Ou seja, o modelo de negócio da WeWork é essencialmente arrendar escritórios, modelá-los, transformá-los e transformar esses escritórios em espaços de coworking. Certo. É quem cobra depois Uma renda. uma renda, se quisermos, pela utilização do Exatamente. escritório, claro. Portanto, a métrica que eles utilizavam era o Community Adjusted EBITDA. Enfim, se quisermos traduzir isto para português, se calhar um EBITDA ajustado da comunidade. Certo. É que é um Pronto. conceito que não existe seguramente no POC. O objetivo era, eles queriam ter uma métrica que refletisse melhor o cash flow gerado pelo negócio sem levar em conta os custos de expansão do negócio. Pronto. Qual é que era o problema? O problema são as exclusões que fizeram. Eles excluíam aqui despesas de arrendamento de imóveis, que, embora o modelo de negócio do WeWork envolvesse grandes despesas com o arrendamento de imóveis, Que é um não custo faz central sentido. numa empresa destas, imaginamos nós, Exatamente. não é? Claro. Excluíam também as compensações de ações que o Paulo já falou, isto reduzia os custos que reportavam, e excluíam despesas fundamentais como marketing e custos administrativos. Ou seja, isto passava a mensagem de que a empresa estaria muito perto de obter resultados líquidos positivos, Estava ali no break-even quase. quando Claro. na realidade isso estava muito longe de acontecer. No fundo, isto também para mostrar aos seus próprios investidores, não é? Exatamente, Neste caso. exatamente. Só que a consequência para os investidores foi a criação de uma ilusão que um negócio com este modelo de negócio ruinoso podia vir a ser lucrativo, e portanto basicamente os acionistas perderam em 3 anos e meio basicamente o investimento todo que Claro. tinham feito. Mas sempre com a ilusão de que as coisas estavam a correr bem e que estavam Exatamente. quase a dar a volta, não é? Sim, Claro. e isto mostra bem. Sim, diz isto. aliás, por isso é que um analista há uns tempos dizia que estes números ajustados são os resultados antes de todas as coisas más e inconvenientes.
É um pouco isso, é. Aliás, a história da WeWork e esse falhanço, se quisermos, e essa ilusão está bem contada já numa série, se não me engano está na Netflix, está numa plataforma, é muito curioso, de facto. Penso que sim. Vamos seguindo aqui nestas manobras contabilísticas, mas de qualquer maneira, Paulo, há reguladores, há auditores internos, há auditores externos, que em princípio serão mais independentes, portanto, cada vez mais os Estados, as leis, as regras, os mercados vão-se munindo de mecanismos, de alguma maneira, para tentar evitar isto, não é? Mas não é fácil, este é o jogo do gato e do rato, talvez, não? É, exatamente. De facto, a regulação e a auditoria são aqui fundamentais. A regulação anda sempre a evoluir no sentido de fechar todas as lacunas, de ir colmatando as falhas que há no sistema que permitem estas práticas e, aliás, muitos destes escândalos têm sido cruciais para revisões de legislação. Os escândalos da Enron e da WorldCom deram, por exemplo, origem à legislação de Sarbanes-Oxley. De separação das áreas de auditoria e consultoria também? Não, e que foram se calhar as alterações mais significativas, ou das mais significativas das últimas décadas, em termos de reporte de informação financeira, de como a informação financeira deve ser apresentada, de responsabilidades em termos das equipas de gestão, e também trouxeram uma série de burocracia. Infelizmente, grande parte desta legislação acaba a trazer burocracia muitas vezes inócua e ineficiente. Até se apanhar outra fuga, não é? Claro. Sim, é aqui que nascem aqueles disclaimers longos de vamos agora falar de eventos futuros, factos futuros que não podemos garantir e por isso muitas vezes a legislação enche também aqui as empresas de obrigações que pouco impacto têm, mas de facto é aqui crucial conseguir que a regulação e a auditoria vão fechando estas fugas. É óbvio que a área da auditoria sofre sempre de um problema, que é quem contrata o auditor é a própria empresa. E quem paga. E quem paga no final. E já agora no caso das empresas de consultoria e auditoria, que estavam juntas na altura, muitas vezes o auditor, pois, a mesma empresa era contratada para serviços de consultoria e era aí que tinha grande parte do negócio, daí também essa obrigatoriedade depois de separarem claramente nas empresas de consultoria e auditoria essas duas áreas. Felizmente que estes casos não são representativos da maior parte do mercado. Claro. Estamos a falar de uma pequena parte do mercado que é de facto que foi afetada por estas fraudes e daí decorre também muito a importância da diversificação no investimento e do acompanhamento destes riscos, porque alguns deles, apesar de tudo, podem ser prevenidos por um investidor que consiga discriminar onde é que há potencial, claro, para manipulações, onde é que há eventuais abusos. E aqui é que devemos estar mais atentos? Primeiro é preciso algum grau de especialização e de conhecimento técnico para chegar lá, pelo menos ao nível de tentar perceber se aqueles números estão bem ou não, ou se ali há alguma manobra contabilística, independentemente de ser mais legítima ou não, não é? Claro. Mas aqui é que vocês já agora estão atentos, sobretudo no dia-a-dia? Em primeiro lugar, há que estar atento em que espaços é que podem proliferar mais facilmente este tipo de práticas. E, normalmente são em equipas de gestão concentradas, com um CEO poderoso, dominador. Não quer dizer que um CEO poderoso dominador seja o que o faça, ou que seja um aspecto negativo, claro, mas é um terreno sempre mais fértil, principalmente quando não há independência depois dentro das próprias equipas. Depois há um elemento que se calhar pode parecer um bocadinho paradoxal, mas é empresas que cumprem religiosamente os seus números e que têm sempre uma grande estabilidade de resultados. Ao contrário do que pode parecer, é um mau sinal. É mais saudável ter volatilidade dos números, trimestres bons, trimestres maus. É mais realista, não é? Porque a realidade é assim. É, exatamente. A realidade é muito mais volátil do que aquilo que uma gestão consegue executar. E, portanto, empresas que dizem que crescem religiosamente os EPS, ou que todos os trimestres conseguem atingir os seus objetivos e crescer, aumentar lucros,
são sempre alvo de suspeita de que possa haver aqui algo que esteja a maquilhar os números e que esteja a trabalhá-los. Depois, há aqui um trabalho de facto técnico muito grande em termos de análise das demonstrações financeiras para tentar perceber onde é que se estão a criar eventualmente aqui folgas e onde estão aqui a criar eventuais riscos. Há que analisar muito bem o reconhecimento das receitas, que prática é que a empresa tem, que práticas é que tem, analisar os custos, as regras contabilísticas de capitalização, as rúbricas de balanço para ver eventualmente para onde é que estão a ser desviados valores. Uma rúbrica de balanço que começa a crescer de forma anormal e inexplicável durante algum tempo, se calhar está a ser alvo, porque a contabilidade tem que, digamos, quando há um débito há sempre um crédito. Tem que bater tudo certo, tem que zerar portanto, tudo. Quando um valor está a ser desviado de um lado, ele tem que estar a ser acumulado do outro. Portanto, há que ter aqui uma análise muito cuidada daquilo que é o balanço e de todas as rúbricas, como é que elas têm evoluído. Vigiar o cash flow. O cash flow é mais difícil de manipular, isto é a geração de dinheiro, mas é manipulável, obviamente, não tanto naquilo que a tesouraria de uma empresa, em princípio, estará correta, mas a forma como a empresa classifica aquilo que é cash flow operacional ou que é financiamento pode ser também manipulado. E depois analisar os segmentos, as estruturas corporativas, principalmente as mais complexas, que são as que têm mais risco, as operações fora de balanço, as alterações ao perímetro de consolidação são sempre um sintoma de que algo pode estar a ser feito. Se uma empresa consolidava outra e agora deixou de consolidar, podem haver razões que não são, digamos, claras para essas práticas, ou então negócios em que há fluxos financeiros para os dois lados. Eu diria que este deve ser dos fatores um dos maiores alertas, que é uma empresa fazer um negócio em que paga a outra, mas também recebe depois ao mesmo tempo. Há muitas vezes esse tipo de acordos, e se eu encontro um parceiro a quem vou pagar e vou receber, há aqui o risco de que está aqui a ser engendrada uma operação qualquer, ou para impular as receitas, ou para atenuar custos. Claro, exatamente. Claro, pode haver ali qualquer coisa. Ora bem, quase a chegar ao fim, resumindo e concluindo, Tiago. Em jeito de conclusão, o que diria é que não há propriamente uma fórmula mágica para detectar estas irregularidades. O que nós temos que fazer é estar atento a estes pequenos sinais, e se virmos sinais negativos a acumularem-se, o melhor que temos a fazer é ou não fazer o investimento ou abandoná-lo, se já tivermos o investimento feito. Agora, por isso é que uma decisão de investimento numa empresa exige um estudo muito cuidado e aprofundado destas métricas todas. Muito bem, ficamos então aqui com uma viagem às manobras contabilísticas. Há referências bibliográficas? Quer dizer, há imensas, não é? Querem sugerir 2 ou 3? Sim, eu sugeria se calhar 2 ou 3 livros. Para quem quiser de facto mergulhar nas questões contabilísticas e nos detalhes todos destas práticas, há um livro chamado Financial Shenanigans, do Howard Shillett e do Jeremy Perler, que elenca exatamente todas estas manobras e é muito técnico, portanto aqui é para quem de facto está interessado na parte mais contabilística. Depois, sobre algumas das histórias que nós falamos, há um livro de facto excepcional que é o Smartest Guys in the Room, sobre a Enron, do Bethany McLean e Só o título de ter sido lido, não é? e Peter Halkind. É um livro excelente, de facto, com a narrativa toda daquilo que foi esse escândalo. E aqui há também um documentário que já é antigo, mas também é interessante. Sobre a Enron. Exatamente. Para quem não quer ler o livro e quer antes ver o filme, há um documentário exatamente sobre esse livro. E depois, sobre a GE, há um livro que é o Lights Out, de Thomas Gritta e Ted Mann, que também elenca muito bem aquilo que é o histórico da General Electric. Claro, sobretudo daquele período da ascensão e queda. Muito bem, foi uma viagem de facto aqui por aquilo que são zonas de risco ou cinzentas ou mesmo negras para lá da lei, as manobras contabilísticas, basicamente quando as empresas querem mostrar de si uma situação que não têm. Foram-nos aqui trazida esta viagem pelo Paulo Leite e pelo Tiago Barros. Mais uma vez foi um gosto estar aqui convosco. Voltaremos seguramente numa próxima oportunidade. Este episódio do Investidor Inteligente, podcast da Casa de Investimentos, fica por aqui. Voltaremos brevemente com outro tema. Obrigado.